Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês profundamente, de coração, porque chegamos aí à marca de 50 mil inscritos no canal. Quando eu lancei esse canal de astrologia, eu não imaginava a repercussão que ia ter, né? E vejo que cada vez mais o canal está crescendo, semanalmente ele vem crescendo, e pessoas estão se identificando com as matérias que nós estamos trazendo aqui de reflexão para esse momento tão difícil, tão sombrio da humanidade, tão difícil que o mundo e o nosso país está passando, onde o pior de cada um de nós está sendo ativado, tanto individualmente quanto na coletividade, e nós temos que lidar com as nossas sombras, com os demônios que estão vindo à luz do dia aí. Mas é um momento necessário, é o período em que nós temos que passar por esse processo da sombra para curar isso e chegar a um novo patamar de consciência lá na frente. Esse é o tema central aqui do nosso canal. A nossa reflexão sempre vai orbitar esse eixo principal desse momento em que nós estamos vivendo de sombras, tá? Evidentemente, muitas vezes as pessoas ainda estão presas num nível mais basal de raciocínio, onde elas vão sempre enxergar as coisas entre o bem e o mal, o certo e o errado, a direita e a esquerda, positivo e negativo. Nós vamos sair dessa polarização, nós vamos trazer uma reflexão neutra e isenta aqui, olhando de cima esses processos, inclusive até essas polarizações também, tá? Então, esse é o tema básico aqui do canal e nós vamos sempre trazer essas reflexões, vamos continuar refletindo sobre isso, que é justamente o que nós vamos fazer no vídeo de hoje, em que eu vou trazer uma reflexão sobre o arquétipo dos Estados Unidos. E aí a gente já vê, né? Só de falar dos Estados Unidos, tem gente que já até para de ouvir o resto do vídeo, né, e já vai escrever lá, xingando os Estados Unidos, vilão do mundo, imperialista. Nós não vamos entrar nessa questão aqui, tá? Não é esse o objetivo desse vídeo. Nós vamos analisar a dinâmica inconsciente da coletividade dos Estados Unidos e vamos buscar as razões por trás das razões, até para que você possa sair desse discurso mais básico de certo, errado, bem e mal, né? E possa dar um salto e enxergar que certas coisas que estão acontecendo, que muitas vezes são protagonizadas pelos Estados Unidos, têm raízes muito mais profundas do que a gente imagina e têm razões muito mais ocultas até do que a gente imagina, e é interessante a gente fazer essa reflexão no vídeo de hoje. Eu tenho uma palestra de 2008, tá aí no meu canal, um vídeo bastante antigo, que eu acho que eu subi para o canal por volta de 2015, 2016, mas é um trecho de uma palestra que eu dei em 2008, em que eu já falava sobre o ano de 2020, em que eu trato um pouco do que eu vou falar aqui sobre o arquétipo dos Estados Unidos. E como é que eu sei qual é o arquétipo que comanda os Estados Unidos? Olhando lá no mapa astral. Se você vê aí o mapa astral dos Estados Unidos, a gente sabe que ele é canceriano, né? A data do 4 de julho é câncer. Porém, é o arquétipo dos Estados Unidos câncer? Não necessariamente na sua expressão. Onde é que eu vou encontrar o arquétipo dos Estados Unidos? No ascendente. Por quê? É a forma como ele se mostra para o mundo e é aí que ele vai agir no mundo, é através do ascendente. E quem nós temos aqui no ascendente? O signo de Sagitário. Tá? O signo de Sagitário, regido por Júpiter, e Júpiter é a tradução do deus grego Zeus. Zeus, o senhor do Olimpo, aquele que está lá acima de tudo, regendo inclusive os demais deuses. Só essa imagem já faz alusão ao poderio, à hegemonia dos Estados Unidos no mundo, tá? Ele é o grande Zeus sentado no trono do Olimpo. Porém, Zeus, para chegar nessa posição, ele precisou destronar o seu pai Cronos, o chefe de todos os titãs. E os titãs foram encarcerados nas profundezas da Terra. Então, esses titãs representam o lado sombrio, aquele lado que foi excluído,
aquele lado que foi encarcerado e que depois de tempos em tempos, quando atinge uma certa pressão, escapa ali um titã e ele vem tentar escalar o Monte Olimpo e destronar Zeus. Então, uma das coisas do arquétipo que move a coletividade dos Estados Unidos é justamente essa energia de que existe um vilão que vem em algum momento, uma sombra que escapa em algum momento, alguma coisa bestial, alguma coisa ameaçadora que vai tentar escalar e destronar o poderio americano, tá? Os Estados Unidos ele vive de tempos em tempos ativando um vilão necessário para que ele possa viver esse arquétipo do Zeus, do Sagitário, tá? Isso tudo também tem a ver com a própria conformação da nação e o comportamento da nação, até nas suas coisas mais básicas e ritualísticas do dia a dia. Por exemplo, Júpiter rege a quinta-feira, e o feriado mais importante nos Estados Unidos é a quinta-feira de ação de graças, né? E o próprio movimento de ação de graças, de dar graças à abundância que receberam, que tem a ver muito com a questão de Júpiter, né? E o dia da semana que é regido por Júpiter, já dá um caráter aí desse arquétipo dominando toda a consciência e a parte inconsciente da nação americana. O próprio Nostradamus escreveu lá no século XVI, por volta de 1550, suas profecias, e ele fala de um poderio que surgiria no mundo e que faria da quinta-feira o seu dia de festa. Então ele já estava lá assinalando para alguém que iria assumir esse arquétipo do Sagitário, daquele do Senhor do mundo, né, o dono do mundo, que ia estar sobre o Olimpo. E aí, evidentemente, de tempos em tempos, vem aí um titã para ameaçar esse poderio dos Estados Unidos. Então nós vamos colocar isso, como é que isso se manifesta no ideário da população. Vou dar um exemplo aqui. Em 1929, todo mundo sabe, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, e aí, evidentemente, a moral dos Estados Unidos estava muito em baixa. E os Estados Unidos precisavam fazer alguma coisa para levantar essa moral, né? E uma das coisas inconscientes, ela não foi feita com esse objetivo, mas é um movimento inconsciente, tá? Foi construir um símbolo de poder, um Olimpo, né, propriamente dito, no meio de Nova York, que foi o Empire State Building, um prédio que foi construído em 1931, né, e que representou, na verdade, um imenso falo, um imenso pênis ali, né, representando o poder masculino. Nós somos o grande poder do mundo, nós ainda somos, apesar de tudo que aconteceu, apesar da grande depressão que estamos vivendo na economia, nós ainda somos o grande poder do mundo. Então finca-se ali, né, uma espécie de um obelisco enorme que é símbolo desse poderio, que é o Empire State Building. E aí no ideário do inconsciente da nação sempre fica aquela coisa, bom, em algum momento vai escapar um titã, vai escapar alguma coisa do mundo bestial, do mundo sombrio, do mundo em que as criaturas não têm controle e que são ligadas ao mal e essas questões todas. E aí o que acontece? Assim que é construído o Empire State Building, em 31, logo em 33 se lança o filme King Kong, que é justamente a representação dessas forças trevosas, bestiais, essas forças que vêm do instinto, que vêm das parcelas que nós não temos controle, e o King Kong vai fazer o quê? Ele vai subir justamente o Empire State Building, ele vai tentar escalar este Olimpo, né, e mostrar que tem o seu poder. Então é um momento de sombras subindo, escalando e tentando se colocar no poder, que foi justamente naquele período da década de 30, que daí, por conta até da crise econômica que houve e que se esparramou pelo mundo inteiro, começam a surgir os movimentos fascistas, nazistas, que iriam levar mais adiante para a Segunda Guerra Mundial. Então veja, o cinema muitas vezes ele é profético, né? Porque ele vai representar o que já está posto no inconsciente coletivo. Então já sabia-se que dentro de mais alguns anos um grande poder bestial, um grande poder sombrio ia escalar o pico do mundo e ia chegar a dominar a humanidade, que foi o que aconteceu com o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Quando nós entramos na década de 70,
né, virada de 60 para 70, também os Estados Unidos está vivendo uma grande crise ali, a guerra do Vietnã, a renúncia do presidente Nixon em 1973, então existe um período de crise, tem um período de crise econômica por conta do enfrentamento com os países da OPEP, a crise do petróleo, então é um período muito difícil também para os Estados Unidos e que eles também ficam numa moral muito baixa. E aí o que acontece ali? Se refilma novamente em 1976 o filme do King Kong, e agora ele não vai mais escalar o Empire State Building, aquele pênis em cima de Nova York, ele vai escalar 2 pênis, né? Que é o World Trade Center, que já é uma alusão ao poderio do mercado. Então nós já começamos a enxergar os Estados Unidos já na sua questão financeira, de mercado, de economia, e as 2 torres, né? As 2 torres de Joaquim Boaz da maçonaria colocadas ali no meio de Nova York. E aí, evidentemente, o King Kong vai escalar justamente o World Trade Center nessa versão de 1976. E logo depois nós temos aí um período bastante complicado em que surge a AIDS nos Estados Unidos, uma espécie de titã muito estranho que toma conta e que causa a morte das pessoas, um luto nacional. Nós temos um atentado ao Ronald Reagan, e, enfim, existe todo um contexto que surge aí de um vilão, e inclusive o próprio mundo muçulmano começa a assumir essa posição de vilão com a crise que acontece em Teherã, dos reféns da embaixada de Teherã, ali no final da década de 70, início da década de 80, em que os Estados Unidos encontram um novo vilão, que é o mundo islâmico, tá? Que até então não havia essa polarização com o mundo islâmico, ela começa a acontecer justamente nessa briga com o Irã, ali entre 1979 e 1980, que mostra um novo titã que surge, e esse titã vai ganhar corpo, vai ganhar bastante envergadura, a ponto de mais lá na frente, na forma de um ataque islâmico radical, derrubarem essas 2 torres, né, no atentado do 11 de setembro de 2001. Então veja como que esses arquétipos eles estão conectados. E estão conectados no tempo, pelo quê? Pela conjunção Júpiter-Saturno. Essa conjunção Júpiter-Saturno que acontece a cada 20 anos. Né? Então ela aconteceu lá em 1940, ela aconteceu em 1960 e depois ela aconteceu em 1980 e em 2000. Né? E a última vez foi em 2000, nós tivemos em 2001, portanto, a queda das Torres Gêmeas. Agora nós vamos ter em 2020 o retorno dessa conjunção de Júpiter e de Saturno, ou seja, já existe aí no ideário, no inconsciente coletivo, né, o novo titã que está vindo aí, tá? Analisa bem essas últimas produções cinematográficas. Eu estou usando o cinema porque o cinema ele espelha, gente, essa questão do inconsciente coletivo. Nesse exemplo que eu dei do King Kong, nós vemos justamente essa questão. E a hora que a gente olha a produção cinematográfica da última década, ela vem trazendo aí todo um contexto dessa questão do fascismo voltando, né? Se você observar bem essas questões extremadas, né? Essas questões de surgir grupos de vingadores, ligas, né? Essas uniões em prol de alguma ação forte no mundo. Então isso traz uma certa preocupação e que mostra um pouco esse crescimento do fascismo no mundo e que pode levar o mundo a uma outra conflagração, como foi a Segunda Guerra Mundial, por conta dessas questões todas aí. Então veja, esse arquétipo, né, de Sagitário é como se Sagitário precisasse realmente de um titã de tempos em tempos, mais ou menos de 20 em 20 anos, de um titã para poder colocar o seu poderio, para poder reafirmar a sua força. E também esse titã que surge aí, ele vai servir aos propósitos de trazer uma parcela da sombra para a luz, para que seja feita o trabalho dessa questão. Por quê, gente? Toda parcela sombria da coletividade ou de um indivíduo, ela carrega dentro dela uma fagulha de consciência que está presa ali, tá?
E aí, evidentemente, essa fagulha de consciência ela só vai se liberar se essa sombra for dissipada. E para isso ela precisa vir à luz do sol, ela precisa vir à tona. Enquanto ela está lá no inconsciente, ela fica prendendo essa parcela de consciência. Então nós precisamos matar os nossos demônios internos para liberar a consciência que está presa em cada um deles. Cada vez que a gente elimina uma coisa ruim que existe dentro da gente, uma intolerância, um preconceito, uma ignorância, tá? É uma parcela de consciência que vem à tona. E aí, quando isso acontece numa coletividade e regido por um arquétipo como os Estados Unidos e que tem uma influência sobre o mundo inteiro, quando esse drama se estabelece, né, em que ele vai trazer um novo titã, vai surgir aí para se contrapor aos Estados Unidos, esse titã vai arrebanhar a sombra de muita gente no processo e vai fazer esse processamento da sombra coletiva, tá? Como foi na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Tá? Então, o ano de 2020, ele promete, ele traz aí uma possibilidade de a gente ter essa situação novamente, de um enfrentamento dos Estados Unidos com algum novo grande vilão que ele vai eleger, que vai surgir por condições até de um rearranjo geopolítico que o planeta poderá passar aí nesse período de 2020. O lado bom e positivo de Sagitário é que depois desse embate com as sombras, o Sagitário nos carrega para um campo de conhecimento e de consciência maior, onde nós vamos desfrutar de mais benesses, onde nós vamos desfrutar de um entendimento maior e de mais ferramentas e de mais recursos para podermos evoluir e crescer, até 20 anos depois chegar num novo momento de confronto com as sombras. Então veja como que isso vai acontecendo na esteira, nesse reloginho tão bem marcado da astrologia, principalmente dessa conjunção de Júpiter e Saturno, tá ok? Então é um momento muito prodigioso e ao mesmo tempo assombroso, né? Porque nós caminhamos lado a lado com o pior que há da humanidade, com o pior que há dentro de cada um de nós, que é a nossa sombra, e lado a lado justamente com a perspectiva de uma grande melhoria, de um grande crescimento de consciência e de uma reorganização do mundo que venha a ser mais evoluída do que está agora. Porém, para esse processo acontecer, nós temos que quebrar os ovos para fazer o omelete. Tem que passar pelas dores do parto. Não tem jeito. As pessoas perguntam aqui no canal: Carlos, quando vai acabar? Quando que vai vir notícia boa? Olha, notícias boas acontecem. É que a televisão não fala sobre isso, e a internet muito menos, porque as pessoas estão acostumadas a ficar propagando só as coisas ruins, tá? Então coisa boa está acontecendo por aí, só que elas acontecem de forma tímida porque elas não estão interessadas em Ibope. Né? O bem não está interessado em Ibope, só quem está interessado em Ibope são as sombras, né? Elas precisam de mídia, elas precisam de televisão, elas precisam de patrocinadores, né? Esse lado sombrio está aí posto, então eles têm mais visibilidade, e as notícias envolvendo o lado sombrio são as que chegam a você em primeira mão. Tá? Mas existe muita coisa boa acontecendo aqui. Qual é a função do nosso canal? É orientar vocês nesse processo. Tá? Aconteceu, você leu uma notícia e aquilo já fez você se tornar uma pessoa polarizada, né? De se colocar a favor ou contra alguma coisa. Polarizou, gente, você está entrando na sombra. Tá? É aí que você vai analisar. Você leu uma notícia e já mordeu a chumbada, já ficou irritado, já quer contestar, já quer agredir, já quer polemizar, você entrou na sombra. Tá? Então, esse é o processo. Está errado entrar na sombra? Não. Talvez o seu processo seja viver a sombra, ser uma pessoa... Talvez, para muitas pessoas, ela vai ter que ser bastante intolerante, bastante racista, bastante fascista mesmo, para ela viver essa sombra na própria pele, na própria carne e tentar se libertar disso. Só que o processo para ela vai ser muito mais contundente, muito mais doloroso do que aquela que tenta fazer por meio da reflexão. Né? São escolhas. Como eu já falei em outros vídeos, a gente pode passar por esse processo com anestesia ou sem anestesia. O pessoal radical está escolhendo o processo sem anestesia e vão se dar mal lá na frente com alguma questão muito contundente. O pessoal com anestesia
vai passar por esse processo por meio da reflexão e que é o objetivo aqui do canal, a gente tentar fazer as coisas com anestesia, trazer reflexões, trazer crescimento, para que a gente possa passar por esse período e pelo que o ano de 2020 está prometendo, passar por isso sem que a gente tenha grandes traumas, a gente passe com ganho de consciência. Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu recado, se inscreva aí no canal e ative os sininhos para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.